Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Física. Eu sou o Pedro Debier, ortopedista e especialista em cirurgia de joelho e artroscopia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre lesões do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Vamos lá. O ligamento cruzado anterior ele é constituído por um conjunto de fibras colágenas e tecido conectivo que une a região supero-póstero-lateral do côndilo femoral lateral à região ínfero-póstero-medial da tíbia. Portanto, ele tem uma anatomia cruzada no joelho. Em relação ao ligamento cruzado posterior, ele fica à frente, por isso ele é chamado de ligamento cruzado anterior. Essa característica anatômica cruzada no joelho do ligamento do LCA confere a ele algumas especificidades. Eu costumo dizer que o joelho é uma das articulações do corpo que é uma articulação incongruente. O que é isso? É uma articulação que não encaixa bem. O fêmur é constituído por duas superfícies ovaladas. E a tíbia é uma grande prateleira, uma superfície plana. Portanto, o joelho é como se fosse uma bola em cima de uma superfície plana, extremamente instável. O que estabiliza o joelho são os ligamentos. E, basicamente, no joelho a gente tem um mecanismo que chamamos de mecanismo de 4 barras. 4 ligamentos, 2 ligamentos colaterais e, no centro do joelho, os 2 ligamentos cruzados. O LCA, especificamente, ele tem duas grandes funções no joelho. A sua função primária é a estabilização anteroposterior da tíbia em relação ao fêmur. Sua função secundária é a estabilização rotacional da tíbia. Por isso, os pacientes com lesões de cruzado anterior queixam-se de instabilidade. Recentemente saiu a notícia que o jogador Paulo Guerreiro teve uma lesão do ligamento cruzado anterior. E isso deve afastá-lo por toda a temporada do futebol. De todos os mecanismos de trauma, o mais comum é o trauma em valgo, com o joelho em flexão e rotação externa da tíbia em relação ao fêmur. Ou seja, quando o pé fica preso no solo e o fêmur roda para dentro. Isso lesa o ligamento cruzado anterior. É o mecanismo torsional mais comum. A gente pode ver isso no caso do Paulo Guerreiro, por exemplo. Foi esse mecanismo de trauma. Só que o trauma dele foi extremamente rápido. Não dá para ver muito bem. Se você vir o vídeo do Klay Thompson na final da NBA do ano passado, você vai ver que ele também faz um trauma em valgo, flexo e rotação externa da tíbia em relação ao fêmur. Esse é o mecanismo mais comum, mas existem outros. Outro muito comum no futebol, por exemplo, é a hiperextensão. Então, aquele chute no ar. Ou quando um atleta com o carrinho pega o joelho do outro de frente. Esse também é um mecanismo clássico de lesão do ligamento cruzado anterior. No momento agudo, o joelho vai inchar, vai doer. Alguns pacientes, como o próprio Klay Thompson, conseguem até tentar voltar para o jogo. Mas classicamente o joelho dói e fica com uma certa instabilidade. Esses sinais agudos eles vão sumindo, isso pode levar 15 dias, 3 semanas ou até 6 semanas para acontecer. Mas rotineiramente, após esse prazo, o joelho desincha e fica com uma aparência normal. A questão é que quando você voltar a tentar jogar futebol, você está sujeito a novos mecanismos torsionais, a novos traumas que podem lesar outros ligamentos, meniscos e cartilagens, ou seja, ter lesões adicionais àquela do cruzado anterior, porque o joelho fica muito instável com a ausência do LCA. Na fase crônica, basicamente o paciente vai ter a instabilidade, pouca dor e muita instabilidade. Alguns pacientes têm mais ou menos dor dependendo das lesões adicionais de menisco ou cartilagem que eles tiveram já no trauma inicial. A instabilidade ela vai gerar novas entorses e cada entorse pode gerar uma nova lesão. Alguns pacientes têm instabilidade para atividades de vida diária, como para andar ou para trabalhar. Outros pacientes só vão sentir instabilidade para voltar ao esporte. Vai depender de cada paciente, de como é o joelho de cada um. No exame físico, a gente também consegue detectar a instabilidade. A gente faz exatamente os movimentos que são a função do LCA, ou seja, a gente translada a tíbia anteriormente, naquele movimento que é conhecido como gaveta anterior, e faz um teste de pivô, que é um teste rotacional, para ver se aquele joelho está instável rotacionalmente ou translacionalmente. Assim a gente consegue detectar clinicamente se há ou não há lesão do ligamento cruzado anterior. Os exames de imagem podem ajudar. Como é um trauma de alta energia, né, uma entorse de joelho, rotineiramente a gente faz radiografias iniciais para afastar fraturas ou lesões osteocondrais visíveis à radiografia. O exame que mais ajuda a gente no diagnóstico da lesão do cruzado anterior é a ressonância magnética, que tem uma especificidade de sensibilidade acima de 95% para a lesão do LCA. Uma ressonância magnética positiva para a lesão do LCA com um exame físico positivo para instabilidade, a gente tem um diagnóstico
de uma instabilidade anterior, uma lesão do ligamento cruzado anterior. Nem toda lesão do LCA é cirúrgica, a gente pode dizer que é a grande maioria, mas nem toda lesão do LCA é cirúrgica. Existem joelhos que são menos LCA dependentes do que outros. Isso foi descrito por Cooper já há muitas décadas atrás, e classicamente alguns joelhos não evoluem com tanta instabilidade. Teoricamente, joelhos que ficam estáveis mesmo na ausência do cruzado anterior não precisam operar. Pacientes com baixa demanda, mais velhos ou que não querem fazer atividades esportivas que exijam rotação do joelho, também podem ser eleitos para o tratamento conservador, que vai se basear em fisioterapia, fortalecimento e controle motor. A grande maioria dos pacientes, no entanto, sente instabilidade ou a instabilidade é detectada no exame físico. Grande parte desses pacientes são atléticos também e desejam voltar ao esporte. Esse perfil de paciente, os mais jovens, mais atléticos ou que desejam fazer atividade esportiva no futuro, esses sim serão elencados para o tratamento cirúrgico, que também tem um bom prognóstico. Sobre o tratamento cirúrgico especificamente do LCA, nós vamos falar no próximo vídeo aqui no mesmo canal. Siga nos acompanhando. Se você tiver alguma dúvida sobre o ligamento cruzado anterior e sua lesão ou seu tratamento, deixe sua dúvida nos comentários abaixo ou entre em contato com a gente na Clínica Physic.